Mas eu vou começar começar com o Jacob aqui. A gente estava conversando antes de começar o papo aqui sobre a essência da mentira, né? Se ela é intrínseca ao ser humano ou não é. Tipo, minto, logo existo? Podemos falar isso? Eu creio que a gente poderia dizer minto, logo sou civilizado. Entendi. A minha mãe escreveu um livro chamado Meu Caminho Sem Fim. Um livro de poesia. E ela introduz o livro com um verso. Mentira, você é uma graça. É evidente que nós estamos diante de um verso ambíguo. A graça tanto pode significar, nessa hipótese, o riso, mas também pode ter significado do sublime. Aí você vai perguntar, mas quando que a mentira pode ser sublime? Eu vou lembrar uma experiência que eu vivi durante um tempo. Correspondendo a um convite, há muitos anos atrás, eu sugeri a criação do serviço de psicologia no Hospital AC Camargo, no Hospital do Câncer. E ali, frequentemente, os médicos me procuravam para discutir uma questão filosófica, ética, psicológica preocupante. Até onde dizer a verdade integral, por exemplo, para um paciente que praticamente é terminal. Entendi. Tem mais 1 semana ou 2 semanas de vida. Essa é uma discussão, por exemplo, que levanta a questão da omissão da verdade, que é, óbvio, uma questão de mentira. Quando o sujeito vira e diz, não existe esperança, a esperança é a última que morre. Não é verdade. O sujeito sabe que esse paciente tem alguns dias de vida. E se você me pergunta, e qual a sua opinião? Eu não tenho opinião nenhuma sobre isso. Mas não quando os tenho. médicos te procuravam, o que você falava para eles? Eu dizia que vai depender, na minha opinião, da percepção sensorial de cada um. Tá. O olho clínico de cada um. A condição do paciente. Tem pessoas que suportam a verdade. É verdade. Tem pessoas que se prefere, machucam com a verdade. Exatamente. Tem pessoas que gostam e precisam ouvir mentira porque não tem condição nenhuma, competência emocional de ouvir a verdade. Eu nasci em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Uma vez alguém chegou para mim e disse, você conhece o fulano, coisa e tal? Você sabe que ele é corno manso? Eu virei e disse, olha, saber eu não sei, mas dizem, dizem. Né? Você sabe como é a cidade do interior, né? Dizem que é. Tá. Aí o sujeito que estava ali conversando com a gente virou e falou, mas como é que ele fica nessa? Eu falei, mas olha, rapaz, a gente pode fazer até uma experiência, se você quiser, porque a minha primeira formação foi de advogado, sabe? Eu advoguei durante 30 anos na área do crime, né? Dei aula e fui professor da Faculdade de Direito e coisa e tal, né? Continuo advogando, agora eu sou advogado júnior do meu filho Flávio. E ele agora que é... Passou bastante. Passou, é advogado sênior. Mas quando ele tem alguma questão de psicologia jurídica, ele vem... Não é? E psicologia jurídica. Sim. Trata da... São áreas contíguas, né? Sei. Questões que têm um caráter psicológico profundo, principalmente o crime, né? Quer dizer, é muito recheado. Mas aí eu cheguei para o sujeito e perguntei. Você pode imaginar, Juiz de Fora naquela época, né? Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer uns 60 anos atrás. Tá. Né? Eu cheguei e falei, doutor, quase que eu solto o nome do cara. Nossa. Cheguei para o camarada e falei, doutor, o pessoal anda dizendo que você... E, né? Fui delicado, entre aspas, se é possível ser delicado, né? Numa situação dessa. Exato. E falei, mas a sua senhora, a sua esposa, dizem, né? Ele virou e falou, Jacob, seja objetivo. É mesmo? O pessoal anda dizendo que ela tem uma ou outra aventura, outro caso, coisa e tal. Ele disse, é verdade. Mas para mim o importante é que quando chega às 9 horas da noite, quem vai para a cama comigo é ela. E eu posso dizer para você o seguinte, ela é a mulher mais sensual que eu conheci na minha vida. Eu pago o preço. Portanto,
foi uma lição que serviu para o meu repertório de experiência. Cada um convive com uma realidade filtrando segundo a sua subjetividade, Exato. como ele enxerga o mundo. A fé é isso, é muito E isso, é por isso que eu decidi que eu, no meu destino, eu não pretendia ser juiz de ninguém. O papel que eu gostaria de fazer, sempre, mesmo enquanto psicólogo, é o advogado de defesa. Tem um escritor argentino, Jorge Luiz Borges, que era cego praticamente, não, era cego, e ele tem uma frase incrível. Ele diz: um cavalheiro só defende causas perdidas.